1820, Arthur Schopenhauer estabeleceu sua rotina diária em Frankfurt. Acordar ao amanhecer, escrever até o meio-dia, almoçar sozinho, caminhar por exatas 2 horas, voltar para casa, ler até a noite e dormir cedo, todos os dias, por décadas. Sem obrigações sociais, sem saídas à noite, sem concertos, teatros, jantares ou eventos. Nada que exigisse deixar seu santuário, exceto sua sagrada caminhada diária. Seus colegas o consideravam excêntrico, antissocial, alguém que estava perdendo a vida, mas eis o que eles não entendiam. Schopenhauer não estava evitando a vida, ele a estava protegendo. Protegendo a única coisa que faz a vida valer a pena, a vida interior, o rico mundo do pensamento, reflexão e contemplação, que só pode se desenvolver na solidão, e sair constantemente, deixando seu santuário para buscar estímulos externos. Destrói sistematicamente esse mundo interior. O isolamento de Schopenhauer produziu O Mundo como Vontade e Representação, uma obra-prima filosófica que mudou a compreensão humana, enquanto seus colegas sociais não produziram nada memorável, com seus nomes esquecidos e suas noitadas insignificantes, porque passaram a vida saindo e nunca descobriram o que poderia ser construído ficando em casa. Veja bem, existe um padrão oculto em como o trabalho significativo realmente se desenvolve. A necessidade de rotina, a exigência de um santuário, a necessidade absoluta de tempo protegido, longe do caos externo. Mas e se tudo o que lhe disseram sobre sair estiver errado? E se a própria coisa que celebram, como explorar a cidade, experimentar novos restaurantes e ir a eventos, estiver na verdade impedindo você de desenvolver a profundidade interior que produz algo duradouro? Eis a pergunta que irá assombrá-lo. E se cada noite que você passa fora não estiver enriquecendo sua vida, mas fragmentando o foco necessário para construir algo significativo? Arthur Schopenhauer entendia isso com uma clareza brutal, pois um homem só pode ser ele mesmo enquanto estiver sozinho, e se não amar a solidão, não amará a liberdade, pois é apenas quando está sozinho que ele é realmente livre. A maioria das pessoas sente culpa em ficar em casa, acreditando que deveriam estar lá fora, experimentando coisas, conhecendo pessoas, vivendo a vida ao máximo, medindo a vida por experiências externas acumuladas, em vez de profundidade interna desenvolvida, enganando a si mesmas. Mas existe outro tipo de pessoa, a que reconhece que as experiências mais ricas acontecem internamente, que a vida mais significativa é construída através da rotina, não da novidade. O que separa esses dois tipos de pessoas? O que Schopenhauer sabia sobre a realização humana, que as massas que saem constantemente não sabem? Fique comigo, porque o que estou prestes a revelar destruirá tudo o que você pensava saber sobre experiências, rotina e o que sair de casa realmente está lhe custando. Os dois inimigos da felicidade humana são a dor e o tédio, e a cultura moderna convenceu você de que o tédio é o inimigo, que a rotina é a morte, que você deve buscar constantemente novas experiências ou estará desperdiçando sua vida. Mas isso é uma mentira que serve à vontade de viver, não a você. Pense na tirania da novidade da vida moderna. Novos restaurantes que você deve experimentar, eventos que deve frequentar, lugares que precisa ver, experiências que está perdendo se ficar em casa, tudo amplificado pelas redes sociais, onde todos postam suas noitadas e aventuras, criando a impressão de que a vida acontece lá fora, e ficar em casa significa perder a vida. Mas Schopenhauer entendia que a verdadeira profundidade vem da repetição, não da novidade. A maestria vem da rotina, não da variedade. O entendimento vem do foco sustentado nas mesmas questões, não da exposição constante a novos estímulos. A pessoa que sai constantemente é como alguém trocando de canal na TV, com muita exposição a conteúdos diferentes,
mas zero engajamento profundo com qualquer coisa. Enquanto a pessoa que fica em casa é como alguém lendo um livro profundo repetidamente, onde cada leitura revela novas camadas e o entendimento se aprofunda. O que produz mais valor? Familiaridade superficial com muitas coisas ou compreensão profunda de coisas importantes? Sêneca escreveu que estar em toda parte é não estar em lugar nenhum, mas sair o tempo todo faz você estar em toda parte, com a atenção dispersa por dezenas de locais e centenas de experiências, e, portanto, você não está em lugar nenhum, sem conexão profunda com o lugar, sem relacionamento sustentado com nada. A rotina de Schopenhauer criou uma familiaridade profunda com seu ambiente, a mesma caminhada, a mesma rota. Na caminhada número 1000, você nota coisas invisíveis. Na caminhada número 10, seus próprios pensamentos se tornam mais claros porque o estímulo externo é constante. A rotina cria o espaço mental onde a filosofia se torna possível, onde o entendimento pode se desenvolver através da contemplação paciente. Mas a novidade impede tudo isso, com a mente constantemente se ajustando a novos ambientes, nunca se acalmando o suficiente para que o pensamento profundo surja. A pessoa que sempre sai experimenta mais. A pessoa que fica em casa entende mais. Uma tem histórias impressionantes sobre lugares visitados. A outra tem insights genuínos sobre a própria existência. Há algo que Schopenhauer entendia e que a cultura moderna esqueceu. Sua casa não é apenas onde você dorme. É seu laboratório filosófico, seu santuário criativo. E sair o tempo todo impede você de desenvolver esse santuário. Pense no que um verdadeiro santuário exige: tempo sustentado no espaço, pois você não pode desenvolver um relacionamento profundo com um lugar que mal habita. Otimização pessoal do ambiente, livros organizados para seu fluxo de trabalho, iluminação calibrada para leitura, rotinas que aproveitam o espaço, escrita matinal na mesma mesa, leitura noturna na mesma poltrona, proteção contra a invasão externa, obrigações sociais que o puxam para fora e eventos que fragmentam seu tempo. Tudo isso é destruído ao sair constantemente. Schopenhauer criou seu santuário com precisão monástica, seu apartamento arranjado para o trabalho filosófico ideal e sua rotina diária, aproveitando o espaço completamente. Isso não era comportamento antissocial, era necessidade profissional. Você não pode escrever filosofia enquanto vai constantemente a jantares e eventos. Não pode desenvolver pensamento sistemático enquanto fragmenta a atenção em obrigações sociais. A cultura moderna inverte as coisas, acreditando que ficar em casa é chato, limitante e antissocial, que a vida real acontece lá fora, mas o trabalho significativo requer ficar em casa. A produção criativa requer santuário. O desenvolvimento intelectual requer tempo protegido em espaço otimizado. A pessoa que sai constantemente não produz nada. A pessoa que habita o santuário produz tudo. Pense em todos que você admira pelo trabalho. Escritores que produziram grandes livros, filósofos que desenvolveram sistemas profundos, cientistas que fizeram descobertas revolucionárias. Nenhum deles saía constantemente, todos protegiam o tempo de santuário. Blaise Pascal escreveu que todos os problemas da humanidade decorrem da incapacidade do homem de sentar-se quieto em um quarto sozinho, mas sentar-se quieto em um quarto sozinho é exatamente o que sair previne: o cultivo da vida interior, o desenvolvimento da profundidade. A cultura moderna patologiza isso, chama de antissocial, chato, eremita, mas todo o trabalho significativo na história humana veio de pessoas que dominaram isso, que protegeram o santuário. Enquanto as massas saem constantemente e não produzem nada, os habitantes do santuário ficam em casa consistentemente e produzem tudo que vale a pena lembrar. Sêneca escreveu que não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito dele, e o desperdício não é apenas tempo, é energia, largura de banda mental,
capacidade criativa. E sair esgota tudo isso a taxas que as pessoas nunca calculam. Pense no custo real de energia para sair. Preparação, decidir onde ir, se arrumar, a carga mental da coordenação, navegação, chegar lá, encontrar estacionamento, gerenciar a logística, a performance social, gerenciar impressões, engajar em conversas fiadas, atuar seu eu social, a adaptação ambiental, ajustar-se ao ruído, multidões, estímulos, seu sistema nervoso constantemente recalibrando, a recuperação, processar a experiência depois, descomprimir do excesso de estímulo. O custo total de energia é impressionante, excedendo em muito o tempo tecnicamente gasto fora. Enquanto isso, o que esse gasto de energia produziu? Uma refeição que você esquecerá, uma conversa que não lembrará. Compare isso com a energia gasta no santuário, onde a leitura constrói conhecimento que se acumula. A escrita desenvolve ideias que produzem valor duradouro. A contemplação gera insights que melhoram a tomada de decisão. Tudo isso pode ser feito sem sair, e tudo produz retornos que se compõem ao longo de décadas. Schopenhauer entendia intuitivamente a economia de energia. Manhãs com o pico de energia mental direcionado à escrita. Tardes com energia física gasta caminhando, otimizada para pensar em vez de estimulação, e noites com a energia mental restante alocada para a leitura. Uma rotina que produziu o máximo de saída filosófica com o mínimo de desperdício de energia. A pessoa que sai constantemente opera em déficit de energia, sempre se recuperando, nunca totalmente abastecida para o trabalho profundo. A pessoa que fica em casa opera em superávit de energia, capaz de trabalho profundo sustentado, com a consciência concentrada e disponível para o esforço significativo. Um experimenta muitas coisas superficialmente enquanto exausto. O outro experimenta poucas coisas profundamente enquanto bem energizado. Existe uma mentira que permeia a cultura moderna de que uma vida rica vem do acúmulo de experiências, viagens, restaurantes, eventos e aventuras, que quanto mais você experimenta lá fora, mais rica sua vida se torna. Mas Schopenhauer teria reconhecido isso como uma confusão profunda sobre o que constitui riqueza. O mundo é minha representação. Sua experiência da realidade acontece inteiramente internamente. O restaurante, o evento, a aventura são apenas estímulos externos, enquanto a experiência real, o significado, o entendimento, tudo acontece dentro da consciência. E sair constantemente previne o processamento interno que transforma estímulos em experiência genuína. Pense no que realmente acontece. Você vai a um restaurante incrível, a experiência dura 2 horas, você lembra por talvez uma semana, e então se foi. Você vai a um evento, é emocionante no momento, mas que impacto duradouro tem? A maioria das experiências que as pessoas acumulam é apenas entretenimento sofisticado, consumo disfarçado de enriquecimento, estímulo confundido com crescimento. A verdadeira riqueza vem do desenvolvimento interno, não do acúmulo externo. A pessoa que fica em casa com grandes livros experimenta mais do que a pessoa que sai constantemente, porque ler Os Irmãos Karamazov muda como você entende a natureza humana, e esse entendimento enriquece cada experiência subsequente por toda a sua vida. Enquanto ir a outro restaurante não muda nada, é apenas estímulo temporário que desaparece. Sêneca entendia que não é o homem que tem muito pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. Mas sair cria desejo por mais experiências, mais novidade, mais estímulo, treinando você a precisar de enriquecimento externo, em vez de desenvolver riqueza interna. O habitante do santuário desenvolve uma riqueza interna que não precisa de nada externo. Pode sentar-se sozinho com seus pensamentos e achar isso infinitamente envolvente. Thoreau foi para Walden não para experimentar mais, mas para experimentar profundamente, para viver deliberadamente e enfrentar apenas os fatos essenciais da vida.
Mas você não pode viver deliberadamente enquanto sai constantemente. Não pode enfrentar fatos essenciais enquanto distraído por estímulos inessenciais. A vida rica é construída através do desenvolvimento interno, através da leitura que muda o entendimento, através da contemplação que aprofunda a sabedoria, não através do acúmulo de experiências esquecíveis que fornecem entretenimento temporário, mas nenhum enriquecimento duradouro. Há um momento na filosofia de Schopenhauer onde ele descreve a verdadeira liberdade, a capacidade de recusar o que os outros consideram obrigatório. Mas a cultura moderna faz com que sair pareça obrigatório, com a pressão social forçando a crença de que ficar em casa significa perder a vida. Essa pressão é uma tirania e a liberdade requer recusá-la. Pense nas obrigações sociais, exigindo constantemente que você saia, jantares com pessoas que você não gosta particularmente, eventos nos quais não está interessado, reuniões que frequenta apenas para evitar parecer antissocial. Nada disso serve a você. Tudo isso fragmenta o tempo necessário para o trabalho significativo, mas recusar parece difícil. As pessoas julgam você, consideram você antissocial, chato, alguém que está perdendo algo. Isso é exatamente o que Schopenhauer enfrentou, e ele recusou mesmo assim, porque reconheceu que o julgamento deles não importa, que a pressão social deles não serve aos seus interesses. A liberdade de ficar em casa é a liberdade de construir algo significativo, de proteger o tempo necessário para o trabalho que só você pode fazer. Sêneca ensinou a associar-se com pessoas que provavelmente irão melhorá-lo, mas a maioria das atividades de sair associa você a pessoas que não o melhoram, que consomem seu tempo, que fragmentam seu foco. O habitante do santuário seleciona cuidadosamente quem entra em seu espaço. Associa-se apenas com aqueles que genuinamente enriquecem seu pensamento. Marco Aurélio entendia que o objetivo da vida não é estar do lado da maioria, mas escapar de se encontrar nas fileiras dos loucos. Mas a maioria está constantemente saindo, nunca ficando em casa o suficiente para desenvolver profundidade interior. Isso é loucura coletiva, e escapar dela requer recusar sair só porque todos os outros o fazem. A pessoa livre fica em casa, protege o santuário, recusa a pressão social e constrói a vida interior que produz trabalho significativo. Você está diante de uma escolha agora. Por um caminho está o que a cultura celebra: sair constantemente, acumular experiências, estar sempre onde as coisas estão acontecendo, onde você terá histórias impressionantes sobre lugares onde esteve e fotos de experiências acumuladas. Mas se perguntará, em raros momentos de silêncio sozinho, por que se sente tão vazio, apesar de todas essas experiências? Por que não construiu nada duradouro? Por que sua vida interior é tão empobrecida, apesar de suas aventuras externas? Pelo outro caminho está algo mais raro: o cultivo deliberado do santuário. Ficar em casa, proteger o tempo, construir rotina, desenvolver profundidade interior que não requer estímulo externo. Este caminho não oferece garantias, exceto uma: você construirá algo significativo, desenvolverá entendimento genuíno e criará um trabalho que dura mais que experiências temporárias. O talento atinge um alvo que ninguém mais consegue atingir. O gênio atinge um alvo que ninguém mais consegue ver. Mas você não pode atingir alvos invisíveis enquanto sai constantemente. Não pode desenvolver o foco sustentado que o gênio requer. Marco Aurélio entendia que muito pouco é necessário para fazer uma vida feliz. Está tudo dentro de você mesmo, mas o que está dentro de você só se desenvolve através do tempo gasto lá, ficando em casa em vez de sair constantemente. Escreva nos comentários: eu escolho o santuário em vez da novidade. E vamos ver quantos estão prontos para parar de fragmentar suas vidas, saindo constantemente. Quantos estão preparados para proteger o tempo que o trabalho significativo exige. A pessoa que sai constantemente
experimenta muitas coisas superficialmente e não entende nada profundamente. A pessoa que habita o santuário experimenta poucas coisas profundamente e entende tudo mais ricamente. A escolha é sua. A pressão para sair é constante. O julgamento por ficar em casa é real, mas você pode recusar, e nessa recusa, descobrirá algo profundo. Você nunca precisou de experiências externas constantes para construir uma vida rica. Apenas precisava de tempo protegido e espaço otimizado para desenvolver a profundidade interior que torna cada experiência mais rica. Schopenhauer ficou em casa e produziu uma filosofia que perdura por séculos. Seus contemporâneos que saíam constantemente não produziram nada memorável. A diferença não era a inteligência, era a coragem de ficar em casa quando todos os outros saíam. Agora, haja de acordo.